Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre contra-argumentação, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer uma recapitulação sobre a última aula, tá? Que falamos sobre argumentos de autoridade, tá? Um pouquinho sobre argumentos, sobre estrutura textual, né, redação, essas coisinhas, tá? Vamos ver ali. Então, a argumentação, o que seria isso? É um recurso, né, que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou o comportamento alterado. Esse seria um pouquinho sobre argumentação. Tá? Um argumento de autoridade é aquele em que citamos um especialista para justificar a nossa conclusão. Tá? Argumento de autoridade ele vai ser sempre aquele que nós vamos pegar alguém que detém um conhecimento sobre um assunto específico, tá bom? Um cientista ou uma empresa, algo assim nesse sentido, tá bom? A autoridade não é alguém que tem o poder de mandar, mas alguém que tem o quê? Que conhece bastante de um assunto. Em primeiro lugar, para avaliar um argumento de autoridade é fundamental saber se a suposta autoridade é de fato um especialista ou tem condições de estar bem informada sobre o que diz. E, em segundo lugar, ao usar ou acreditar em um argumento de autoridade, é importante verificar se a maioria dos especialistas na área não discorda sobre o assunto, tá bom? Se nós temos ali duas autoridades falando coisas distintas sobre o mesmo assunto, nós temos que verificar, né, as demais autoridades que tratam sobre esse mesmo assunto para ver qual é a que melhor se enquadra e qual das autoridades vai tratar mais sobre qual pêndulo vai ganhar, né, para que lado aquele assunto vai pender mais, para que a gente não falhe, né, não erre na hora de dar a nossa opinião, tá bom? Vamos lá. Aí vamos entrar na contra-argumentação. A contra-argumentação é uma parte fundamental na produção de textos opinativos, sobretudo dos textos dissertativo-argumentativos, ao contrário da argumentação utilizada para expressar o ponto de vista do escritor e conferir maior propriedade dos textos, a contra-argumentação apresenta ideias opostas à argumentação, ou seja, a contra-argumentação é quando a gente dá ali aquele argumento e de repente a gente vai lá com outro argumento que contradiz aquele, né? Por mais que esse contra-argumento enfatize o primeiro, tá bom? Mas é uma ideia nesse sentido. Vamos então para a parte da estrutura textual. Para compreender melhor esse conceito, vale apresentar a estrutura básica dos textos. Nós temos aí a introdução, que é a tese, deve-se o quê? Delimitar o tema. O desenvolvimento, que é a antítese, né? Antítese, melhor dizendo, a argumentação através de concessões e possibilidades seguida dos argumentos e resultados opostos. Conclusão, que é a síntese e ou nova tese, que resgata o ponto de vista complementando as ideias. Vamos lá? Tese é a ideia que você vai defender no seu texto, lá na introdução. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Os argumentos é a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder a uma pergunta. Por quê? Em relação à tese defendida. Lá no início você vai defender uma tese e os argumentos ele vai sempre responder o porquê dessa tese, tá bom? Diante dessa estrutura, podemos afirmar que a contra-argumentação é explorada sobretudo no desenvolvimento do texto, também chamado de antítese ou antitese. Tá? Para tanto, vale lembrar que a tese apresentada na introdução do texto refere-se ao assunto que será explorado e a antítese, por sua vez, vem apresentar os argumentos a favor e contra a tese inicial. Tá bom? Então, geralmente, a gente vai defender aquela tese e logo em seguida, apresentar outros argumentos contra também aquela tese. Tá? Dessa forma,
né? Ou seja, apresentar argumentos a favor, bem como os contrários. O escritor do texto apresenta um debate oferecendo maior propriedade ao texto e garantindo sua persuasão com os leitores. Ou seja, a partir das ideias contrárias, contra-argumento, o escritor tece sua proposta que será concluída lá no final do texto, apresentando geralmente uma nova ideia, uma nova tese, tá bom? E aí vai ficar para o leitor definir qual é que ele vai aceitar dentro daquele texto, tá certo? Então, durante todo o texto ele vai apresentar ali, não, esses argumentos aqui defendem essa minha tese, e esses argumentos aqui contradiz a defesa dessa tese. E lá no final eu vou apresentar outros que pode defender ou que pode contradizer tudo, e aí você, leitor, é que vai decidir se você aceita ou não essas ideias, tá bom? O argumento e o contra-argumento. O argumento deve ser baseado em temas que o leitor possa contrapor ou contra-argumentar. Não tem como argumentar em um tema fatual. Exemplo disso é afirmar que Brasília fica no Distrito Federal, pois não é um argumento, é um fato. E não se pode contra-argumentar, ao menos no ponto de vista geográfico. Então, se é fato, não, contra fatos, né, como diz, não há argumento, a não ser que seja ali pelo espaço geográfico. Mas se Brasília fica no Distrito Federal, como que eu vou argumentar contra isso? Não existe, né? Ela está lá e ponto final, tá certo? Para argumentar é preciso o quê? Credibilidade, que é obtido através de evidências. Não deve se desenvolver novos argumentos sem evidenciar o utilizado anteriormente. Essas provas podem ser demonstradas através de fatos, estatísticas e exemplos amparados por literatura especializada. É preciso atentar também às falhas argumentativas, pois os argumentos não se sustentam se forem fundamentados em estereótipos, crendices, clichês, generalizações, opiniões subjetivas, entre outros. Existem maneiras que podem ser utilizadas na argumentação e contra-argumentação na produção de textos, ou seja, devemos sempre buscar argumentos condizentes com a realidade. Não ficar buscando conjecturas, coisas que não tem nada a ver com o que nós estamos dizendo, tá certo? Frases feitas ou parábolas, coisinhas que não fazem parte ali daquela realidade, tá bom? Atenção aqui, deve-se utilizar apenas um argumento por parágrafo, o que não exclui de forma alguma a contra-argumentação. Aliás, um bom parágrafo de desenvolvimento, ele deve sim conter o contra-argumento, de preferência apresentado de maneira mais fraca. Isso pode ser feito usando o embora e a sua família. Então, eu apresento ali um argumento e ali pelo final eu posso colocar ali o embora, né, colocar um outro elemento ali, um outro conectivo, né, ali da família do embora, contra-argumentando aquelas minhas ideias de forma bem fraca, tá bom? Singela. Algumas expressões também que podem ser empregadas nesse parágrafo de contra-argumentações, tais como mesmo que, apesar de, ao contrário do que se pode pensar, etc. Nesse parágrafo, o escritor ele deve pensar nas possibilidades do leitor derrubar sua tese, ou seja, pensar o contrário daquilo proposto no texto, tá? Então, esses aí são alguns elementos que você pode utilizar na sua construção, tá? Você pode pegar essa parte, você pode copiar isso aí, tá? Utilizar essas expressões nos seus textos, tá bom? Na hora de você construir, treinar, tá? Pegar um exemplo de redação e escrever, copiar ela, escrever, treinar, copiar, recopiar, ver como é que se utiliza esses elementos dentro dela. Uma redação que já foi feita, que já foi corrigida, para você observar aonde é que se encaixam esses elementos. Porque dessa forma é que a gente consegue visualizar isso aí dentro de um texto. Falando assim de uma forma mais rápida, como a gente faz aqui nessa videoaula, a gente não consegue ver de forma clara. Mas no momento que eu pego um texto,
né, uma redaçãozinha, um texto, e eu olho e eu escrevo ele, eu consigo ver esses elementos dentro daquele texto, aí eu vou marcando, aí eu escrevo, aí eu vejo, tá aqui esse elemento aqui, ele faz parte da contra-argumentação. Então é aqui que o autor, que o escritor desse texto, quis contra-argumentar aquela ideia lá de cima. Aí você vai conseguindo enxergar esses elementos para você utilizar no momento de escrever seu texto, tá bom? Olha aqui, observe aqui nesse quadro que ele foi retirado do guia do participante lá do Enem, tá? Alguns critérios de pontuação, tá? Que o participante tem que ter. Veja aí, ele tem que desenvolver o tema por meio de uma argumentação que seja consistente. Para ele ter 200 pontos, tem que ser consistente, o repertório dele sociocultural tem que ser bem produtivo, tem que ter um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Para ser 0, ele tem que fugir do tema, não atender a estrutura mínima do dissertativo argumentativo, tá certo? Então vejam aí, ó, podem tirar, né, pausar o vídeo, olhar, né, tirar um print, né, verificar isso aí, tem o link, tá certo? Para vocês observarem, tá? E pesquisarem sobre isso, sobre esses elementos, tá? Para vocês se apropriarem disso aí. Vocês ainda estão na primeira série do ensino médio. Vocês têm tempo para treinar esses elementos, essa estrutura do texto dissertativo argumentativo, né, que é básica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aí, esse daí já é um critério, ó, se você tiver um bom domínio da estrutura dissertativa argumentativo, você já está entre 80 e 120 pontos, né? Então, já não vai ser 0, tá certo? Se você se enquadrar ali dentro do tema, você já não vai estar no 0. Então, pensem bem nesses pontos, tá? Vamos para o nosso exercitando. Os ingressos seriam mais baratos se não houvesse meia entrada. Sim, o preço é maior porque 80% pagam meia. Quando a Uni conquistou para os estudantes o direito de pagar metade do preço nos eventos culturais, ainda na década de 40, foi uma vitória, mas o benefício acabou se tornando um fardo para quem paga inteira. A conta é simples, o produtor sabe quanto quer ganhar e estima que 80% vai entrar pagando meia. Cabe aos outros 20% cobrir o prejuízo. Como a maioria paga metade, o preço tem de subir para a conta fechar, diz Ademar Oliveira, responsável pelos cinemas Unibanco, Arteplex. No teatro não é diferente. Sempre calculamos antes quanto vão entrar pagando meia para depois definir o preço da inteira, contra o diretor da Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais de São Paulo, a APTESP, Paulo Pélico. As projeções mostram que se a meia entrada não existisse, o preço do ingresso inteiro cairia para quase a metade, com a diferença de que valeria oficialmente para todo mundo. Vamos verificar. Aí, com base no texto, defenda a meia entrada utilizando os recursos da contra-argumentação. Se você vai defender a meia entrada, você vai ser contra ou a favor do texto anterior? E aí? Você vai ser contra o texto, porque o texto lá está defendendo acabar com a meia entrada. Então, vamos ver a resposta. Olhem aí a resposta. Vejam lá que no início dela, você iniciou dizendo ali que alguns defendem a meia entrada, né, defendem que a meia entrada deixa os ingressos mais caros. Aí, de repente, a ausência desse benefício, ó, contradizendo a opinião anterior. Isso aí é um exemplo de contra-argumentação, tá certo? Observem isso aí, tá? Não deixem de acessar a plataforma Eduque. Até a próxima.